Bem-vindas, meninas, para mais essa tarde de sexta-feira, que tem sido terapêutica, né? Tem sido gostosa, livro intenso, profundíssimo. Nossa! Mentes Despertas, do Garbo Maté. Hoje a gente vai ler a parte 3, que fala sobre as raízes do TDAH na família e na sociedade, muito forte. Aliás, é mesmo, né? É o 11 e o 12. Eu ia voltar a página achando que não era, mas é isso mesmo. Capítulo 11 e o 12. E, assim, eu li o 11 ainda hoje de manhã, mas o 12 eu vou ler aqui com vocês. No momento que eu estava lendo o capítulo 11, eu me emocionei lendo o livro, né? Veio os olhos já cheios de lágrimas, porque é uma história bem profunda dele, que ele traz aqui até com a foto dele mesmo, um bebê de 4 meses, e remete muito à nossa história, né? Aquilo que a gente já viu, o quanto que eu acho que o milagre da vida é você entregar o que de fato você não recebeu. É que toda a família dele, mas supera esse bebê. Com o próprio testemunho de vida dele. Tá fazendo muito barulho. Férias está jogando os brinquedos. Ô, filho, joga devagarzinho. Mas tá me ouvindo bem, né? Tá tranquilo, dá para fluir. Então tá, vou começar a leitura gostosa. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá. É só eu mais que escuto, né? Uma total desconhecida. TDAH e família. E aquelas frasezinhas maravilhosas, essa da Anne Frank, se transformando aos poucos. Dia também. A percepção, a fusão emocional, algo que a gente tão anestesiado já não sente mais. Então, esse olhar, né, vejo o mundo se transformar aos poucos numa selva, é realmente de um bebezinho, de uma pessoa muito conectada. E ele começa o capítulo assim, numa foto minha aos 4 meses, escuro e sério, com um olhar maduro. O bebê está tenso, amedrontado até. Os olhos parecem atravessar o observador para encarar uma realidade pelas axilas, talvez um pouco rígida, o rosto inclinado na direção do filho, uma expressão suave e amorosa. Para saber por que esse bebê de 4 meses parece tão experiente e desconfiado, basta olhar para a direita da foto, onde uma estrela de seda costurada no paletó da mãe reflete o flash da câmera. Então, muitas vezes a gente não vê, mas ele que conhecia toda a história, ele reconheceu, né? Às vezes a gente olha, não entende, não vê. Por que esse bebezinho nessa foto tem um rosto tão sério? Eu não teria observado se ele não tivesse dito, porque era algo que de fato ele conhecia. E ele continua. Essa estrela que ele menciona aqui, costurada, reflete o flash, é o símbolo da vergonha que os judeus eram obrigados a usar em países sob domínio nazista. Como já mencionei, nasci em Budapeste em janeiro de 1944, o primogênito de pais judeus. 2 meses e meio depois, a Hungria foi ocupada pela Alemanha. Na esteira do exército alemão viera o tenente-coronel da SS, Adolf Eichmann. E eu só sei que esse nome é Eichmann por conta da Maya Agman, né? Senão eu estava aqui, ó, Eichmann, meus inglês maravilhosos. Mas quando eu vi assim, achei bem semelhante. Esse aqui deve ser Eichmann, Adolf Eichmann, e seu Sondereichenkommando, encarregado dos húngaros, única grande população judaica remanescente na esfera de influência alemã.
Deixa eu botar aqui no sanatório. Silencioso. Foi. Em 3 meses, 500 mil de seres humanos, 2/3 da população judaica da Hungria, foram deportados e mortos nos campos de extermínio. Em nenhum outro lugar a máquina da morte nazista tinha assassinado tanta gente em tão pouco tempo. Como Eichmann diria a seus captores israelenses, quase 2 décadas depois, a operação correu a mil maravilhas. Essa descrição dele lembrou aquele filme O Menino do Pijama Listrado, que fala, né, da história do menino judeu, vocês lembram? Eu acho que foi exatamente nessa época que ele nasceu, né? E exatamente aqui, quando ele fala, né, quando ele descreve aqui, em 2/3 da população judaica foram deportados e mortos em campos de extermínio. Em nenhum outro lugar a máquina da morte nazista tinha assassinado tanta gente em tão pouco tempo. Minha mãe escreveu um diário nessa época. Nele, os relatos prosaicos sobre seu recém-nascido foram estremeados por descrições explícitas da devastação que aquela terrível realidade estava causando em nossa vida. O diário, todo ele endereçado a mim, me acompanha há muitas décadas. Por estranho que pareça, ou talvez nem seja tão estranho assim, só o li quando eu já estava com mais de 50 anos. Em termos neurofisiológicos, meu córtex pré-frontal não me deixava lê-lo. Um tédio e uma sonolência avassaladora me dominavam toda vez que eu abria o diário, o que raramente acontecia. Ele devia invocar emoções poderosas que eu não estava preparado para reviver. Minha mãe hoje tem 80 anos. 3 anos atrás, ela se lesionou ao confrontar a possibilidade para mim, em parte por querer gravá-lo na sua voz para as futuras gerações, mas também porque sua letra é ilegível, e olha que ela nem é médica. Eis minha tradução do primeiro registro escrito 10 dias depois de eu nascer. Ainda no leito materno, posso, enfim, dar início à tarefa de registrar as circunstâncias de vida tão peculiares do meu pequeno Gabi. Na medida do possível, espero deixar tudo escrito para ele, para que, se Deus quiser, no futuro, ele possa reviver seus primeiros anos de vida exatamente como foram. O grande dia foi 6 de janeiro, às 3 da madrugada. Fui acordada pelas primeiras constatações. Às 8 da manhã, sua avó Anil ligou para o Dr. Sandon, que nos mandou ir ao hospital. Chegamos lá às 9h30, acompanhadas de sua tia Viola. Às 4 da tarde, acordei da anestesia e me mostraram meu filhinho. É de propósito que não escrevo sobre os detalhes do parto. Não me lembro mais da dor, apenas da alegria que senti. Meu primeiro pensamento, que expressei em voz alta, foi que meu querido Andor ficaria muito feliz ao saber que tivemos um menino. Estava no ano de 1944, uma época em que ainda se praticavam trabalhos forçados. Isso quer dizer que o meu Andor está numa cidade da Transilvânia, quebrando pedras, em vez de estar aqui se maravilhando com o filho recém-nascido. Ou seja, gente, aqui a gente já vê uma realidade, né? Um pai trabalhando, numa época ainda onde existia trabalhos escravos, mas eu também nem acho que esteja tão distante assim, porque ainda há situações assim, de mulheres, até hoje, né? Mulheres que ganham o bebê, e muitas vezes o homem está distante, não está presente, está trabalhando, está preso num trabalho, principalmente dependendo da profissão que ele for. E quando ela menciona assim, né, ele ficaria feliz ao saber que tivemos um menino, eu lendo e eu já sentindo a emoção, porque naquela época não tinha as ultrações, a gente não saberia, então o sexo só era descoberto realmente no nascimento. A mãe sente toda essa emoção, mas não tem com quem compartilhar, então eu senti que nesse momento, assim, eu já pude perceber ela descrevendo o que de fato aconteceu.
E ela continua: meu bebê nasceu com lindos cabelos pretos, cílios escuros, boca pequena. Houve mudança interessante no seu nariz, que era grande como o do pai logo após o parto, mas agora está pequeno e bonito. A primeira vez que mamou no peito foi 7 de janeiro ao meio-dia, demonstrando desenvoltura desde o início, ou seja, conexão, né, com o próprio ser. Hoje, aliás, exibiu um pequeno e notável truque. Com um jato potente e certeiro, quase fez xixi na própria boca se não tivesse a enfermeira Rose coberto seu rosto com a mão. Meu pai também fez algumas anotações no diário, durante uma licença que pôde tirar para ficar com a esposa e o filho algumas semanas depois que eu nasci. Não tornaríamos a vê-lo por 14 meses. Durante boa parte desse tempo, meus pais nada souberam sobre o destino um do outro. Parte do registro dele no dia 30 de janeiro diz o seguinte, e aí ele traz, né, tanto o relato da mãe, e aqui nesse trechinho ainda mostra que era um bebê com desenvoltura, né, um bebezinho mesmo. Você vê, né, como as adversidades vividas na nossa infância, ela vai somando as nossas experiências, mas ele não nasceu assim, esse bebê já como ele menciona na foto. Que logo no comecinho, o bebê com a expressão fria, desconfiado, aqui nessa narração, quando ele nasce, não. Né? Ele já busca ali o peito, demonstrando desenvoltura desde o início, então ele não nasceu nesse estado de ameaça, não, ainda não. E aí, depois desse relato da mãe, ele traz aqui o relato do pai. Alguns anos atrás, teve início um massacre generalizado de seres humanos, mais horrível que qualquer outro que tenha precedido, chamado por alguns de Guerra Mundial. Aqui na Europa Central, essa guerra ceifa suas vítimas da mesma forma que a China ou no Japão. Que na China ou no Japão. Como judeus, é claro que estamos mais preocupados com a nossa própria situação. Hoje, como tantas vezes no passado, nos tornamos os elementos indesejáveis. Como tal, não somos considerados aptos ao serviço militar. Mas, já que ainda temos que arcar com nossas responsabilidades cívicas, fazemos isso na forma de trabalho esforçado. Ou seja, o pai começa contando no diário a própria experiência dele, né? Ele nem fala do filho em si, acho que ele tão sobrecarregado de tudo, porque foi o que eu senti, assim, no relato do pai ele traz a experiência dele. Mas ele continua, chega de preâmbulos. O mais importante é que, após uma longa separação, vamos passar 30 dias juntos. Agora ele falou da família. 2 dias depois da ocupação alemã, minha mãe ligou para o pediatra. O senhor poderia vir dar uma olhada no Gabi? Pediu ela. Ele está chorando quase sem parar desde ontem de manhã. É claro que posso, respondeu o médico, mas vou logo avisando. Todos os bebês judeus que tenho atendido estão chorando sem parar. É forte aqui. Mas o que os bebês judeus sabiam sobre os nazistas, a Segunda Guerra Mundial, o preconceito ou o genocídio? Eles acabaram de nascer. Por que eles estavam chorando assim, sem parar? O que eles conheciam, ou melhor, absorviam, era a ansiedade dos pais. E aquele bebê cheio de desenvoltura aqui já mostra, né, que ele já estava, que mundo é esse? A gente sempre fala, né, o bebezinho no útero, tá ali, tá guardadinho, quando ele chega, o que está acontecendo? Por que meus pais andam tão ansiosos? E eles choravam sem parar, né? Que coisa. Eles a bebiam junto com o leite materno, a escutavam na voz dos genitores, a sentiam nos braços e corpos tensionados que os abraçavam. Esses bebês respiravam medo e ingeriam tristeza. Apesar disso, por acaso não eram amados? Não menos que qualquer criança. Se na fotografia o amor pode ser visto no rosto da minha mãe,
Seu medo e sua preocupação estão refletidos no meu. Achei, gente. Vocês querem fazer algum comentário aqui? Porque eu achei essa parte muito forte, né? Muito forte mesmo, né? O quanto que a neurocepção da criança está ali, né, ativa, captando todas as emoções, né, os sentimentos ali dos pais, a fisionomia, né? Quando a gente está passando por algum problema, muitas vezes a gente fica com a fisionomia mais tensionada, e o quanto que essa sensibilidade, né, da neurocepção da criança conseguia ali, né, captar tudo e também ir internalizando, né, como se ela fosse parte do problema, porque a criança não sabe fazer essa separação e entender, né, papai e mamãe não estão bem porque está acontecendo algum outro problema, né, não, será que eu desagradei papai e mamãe, né, e aí é um dos pontos onde começa, né, essa trajetória da criança de ir perdendo a essência, né, para poder caber. É muito forte mesmo. E assim, né, o quanto que os nossos filhos estão conectados com um lado que nem a gente sabe. Assim, porque enquanto a mãe estava com o rosto, eu acho que é muito assim, tipo, sem querer passar para o filho, muitas vezes a gente até, né, tenta não transpassar isso, passa em qualquer problema. Às vezes eu estou com um problema no casamento, às vezes e a gente não quer chorar na frente do filho, a gente não quer passar a nossa emoção, mas passa. Passa porque essa criança está conectada com o nosso sentir mais profundo. E muitas vezes é um convite mesmo para a gente olhar para nós mesmas, né? Eu acho que nesse momento ele reflete o que de fato estava acontecendo. É como um espelho, assim. Eu estou rindo, mas o espelho estava refletindo a minha alma. Os bebezinhos, eles refletem, nossos filhos, na verdade, refletem a nossa alma. Então, realmente, é um convite para a gente olhar para ela, de verdade, né? Não adianta esconder. Não dá para esconder. Entre as vítimas de Eichmann estavam meus avós maternos, Hannah e Dr. Joseph Love, da cidade que hoje é Kosice, no sul da Eslováquia. No dia 4 de junho, eles foram transportados de trem até Auschwitz, onde o colega de profissão do meu avô, Dr. Joseph Mengele, os selecionou para a morte imediata nas câmeras de gás. Essa fotografia foi a última que eles viram do seu primeiro neto. Depois de seus pais serem levados embora, minha mãe quis se matar. Passava horas a fios deitada na cama, inteiramente prostrada. Você salvou minha vida, disse ela, quando estava lendo o próprio diário para mim. Ver você ao meu lado no berço foi o que me deu motivo para continuar. Por volta dessa época, semanas se passaram sem qualquer registro no diário da minha mãe, com exceção de algumas receitas escritas na caligrafia do meu pediatra, fórmulas para me alimentar, destinadas a um casal de gentios que me adotariam em segredo caso minha mãe também fosse deportada. Ela se recusou a se separar de mim até o último segundo possível. Só largo meu filho quando eles vierem me jogar dentro do vagão de animais, disse ela, nenhum segundo antes disso. Em junho, o governo húngaro cessou as deportações devido a protestos e ameaças internacionais. Os judeus de Budapeste foram poupados do campus da morte, mas não do terror que continuou. Em 21 de junho, todos os judeus receberam a ordem de se mudarem para as superlotadas, casas estreladas, no centro da cidade, marcadas com uma estrela amarela, que era a estrela que estava refletindo, né, na roupa dela, lá no comecinho do capítulo. No dia em que fomos obrigados a sair de casa, o leite da minha mãe secou. Olha só quanta emoção, gente. As deportações recomeçaram no outono. Em dezembro, buscamos abrigo numa suposta casa segura sob a proteção oficial e muito tênue da Embaixada Suíça. Eram 2.000 pessoas num prédio comercial de 2 andares.
As condições eram inimagináveis, banheiro transbordavam e as pessoas tinham que usar latrinas escavadas no quintal. Deixa eu fechar aqui. Não havia como lavar fraldas. Todo mundo vivia infestado de piolho. Olha que realidade ele descreve, né? Minha mãe mal tinha o que me dar de comer e, no impulso, ela me entregou para uma total desconhecida, uma gentia que tinha ido visitar o marido judeu e que aceitou me empurrar no seu carrinho até a casa de um parente. Esse primo da minha mãe tinha dado um jeito de ficar fora do gueto ao arrumar emprego numa padaria militar alemã. Com a família dele, eu tinha pelo menos uma chance de sobreviver. Essa foi a realidade dele ali, né? Quando eu penso nisso hoje, diz minha mãe, vejo que não estava no meu juízo normal. Eu mantinha uma calma estranha, como se nada incomum estivesse acontecendo. Tornamos a nos encontrar 3 semanas mais tarde, quando o Exército Vermelho tomou Budapeste. Mas minha mãe continuou sem saber nada sobre o destino do meu pai e tão pouco sobre o da minha irmã, que foram transportados para Auschwitz junto com meus avós. Em abril, após o último soldado alemão deixar a Hungria, meu pai voltou para casa. Tempos depois, minha tia também estava pesando 40 quilos e usando uma única roupa que conseguira encontrar, uma farda alemã abandonada. Minha mãe me conta que, quando a reencontrei, depois daquelas 3 semanas, reagi como se ela fosse uma total desconhecida. Passei dias sem sequer olhar para ela. Nas fotos tiradas de mim, mais tarde durante a infância, pode-se ver tanto a intensidade quanto o distanciamento que já eram visíveis no retrato que minha mãe tirou comigo em maio de 1944. Essas fotos mostram um menino de expressão contemplativa e talvez perturbada. Ao contrário do meu irmão, eu evito olhar a câmera. Talvez da mesma forma que um bebê cobre os olhos para evitar ser visto. Ou esteja vasculhando, em relação ao futuro refletem, senão o nosso passado. Estou contando a história da minha infância por 2 motivos. Primeiro, não conheço nenhum exemplo mais claro de como a nossa relação com a figura materna e seus estados emocionais moldam nosso cérebro, nossa mente e nossa personalidade. Minha mãe e eu tivemos poucas experiências normais entre mãe e bebê. Isso era praticamente impossível, devido às circunstâncias terríveis, ao seu estado mental entorpecido e ao fato dela precisar concentrar as energias na sobrevivência básica. Segundo, não pode haver exemplo mais vívido de como a sintonização sobre a qual escrevi nos 2 capítulos anteriores pode sofrer graves interferências, apesar dos mais profundos sentimentos de amor que uma mãe possa ter. Não estou dizendo que apenas a guerra impediu meus genitores de serem pais perfeitos. Já adulto, me ressenti deles e precisei trabalhar psicologicamente nossa relação no que se diz respeito a questões sem qualquer ligação direta dos meus primeiros 18 meses de vida. Não tenho como saber se eu desenvolveria TDAH mesmo sem os penosos acontecimentos de 1944. O que eu sei é que consigo entender meus traços de TDAH quando analiso à luz desse período formador da minha vida. O que estamos investigando aqui é como os estados psicológicos dos pais formam o cérebro e a mente do bebê. Como se pode ver no exemplo da minha própria família nuclear, minha esposa e meus 3 filhos, não é preciso uma guerra mundial, nem um genocídio para deixar uma mãe estressada ou fazer o pai uma figura ausente. Não é preciso horror para desencadear nos pais ansiedades profundas, conscientes e inconscientes.
Não é preciso privação para bebês viverem seu período formativo numa época em que os pais estão distraídos demais, mesmo sem perceber. Esses fatores negativos podem estar presentes em qualquer família, mesmo quando as circunstâncias são favoráveis, e mesmo quando os pais amam os filhos e têm apenas as melhores intenções possíveis. Eu estaria assim, igual você, Camila, arriscando tudo. Cara, muito forte esse capítulo 11. Ele conta a história dele. Quando eu estava lendo, assim, meus olhos encheu de lágrimas, porque me lembrou muito da minha história, porque foi exatamente como eu caí aqui, né? Eu entrei achando que eu ia aprender a educar meu filho, foi quando eu entendi a minha história, da onde eu tinha vindo. E eu ainda confesso que mesmo tentando fazer o melhor possível, entregar, a gente tem um distanciamento ainda, né? Muito da nossa história, da circunstância, da sociedade, do contexto. Você vê que quando ele fala assim, né? O desespero dessa mãe tentando sobreviver no básico ainda, faltando tudo. O impulso dela era entregar aquele filho porque a chance dele sobreviver era maior. Por isso que eu falo, assim, quando uma mãe ela vem dar um filho, não é natural e biológico, é porque realmente é o quão, assim, desconectada ela tá, né? O quão preocupada, o quão intensa, o quão tudo, assim, seja externo, como ela estava vivendo, algo muito realmente ali que gravou, marcou as nossas histórias, que foi, né, os judeus, o nazismo, como também esse distanciamento interno, muitas vezes, de quem não recebeu. Quando a gente olha para isso, a gente vê as gerações, né? Porque aqui no finalzinho ele até traz assim, mesmo veja que a situação dele, ele já até contou a história dele, né, nos primeiros capítulos aqui, mesmo ele sendo um médico bem-sucedido, porque vê, ele passou por tudo isso, mas conseguiu chegar no auge do sucesso, vamos colocar para muitas, né, que é uma profissão, uma carreira. Mas o quanto ainda assim, tudo isso que ele viveu na sua primeira infância foi algo que marcou a ponto dele não conseguir entregar para os filhos. Os 3 filhos dele têm TDAH. Então, quando a gente fala assim de trauma transgeracional, e aí quando as pessoas falam muito, é genético, porque meu pai teve, meu avô teve. Mas, gente, se a gente for olhar para a história dessa geração, é transgeracional mesmo. É um trauma já vivido desde gerações passadas, o que essa mãe não viveu. E aí esse pai, diante disso tudo, você vê, ele não olha para a câmera, ele estava totalmente já desconectado desde pequenininho, e ele se torna um médico desconectado dele. Ele está ali servindo, ajudando pessoas, né, se sentindo útil, eu consegui, eu venci, porque eu estou vivo, aquela sede de vida, porque ele passou, né? Quantas crianças não morreram na época daquela? A gente vê, né? Me lembrou muito o filme O Menino do Pijama Listrado, que conta a história, né, de um menino judeu que até ele pega amizade com um filho de um alemão, né, e acabou que crianças inocentes um passa, foi quando também, eu não sei se aquele filme é verídico, mas dizem que sim, o quanto o pai sentiu na pele, né, quantos outros pais também não perderam seus filhos, você vê o desespero dessa mãe ao perder seus próprios pais, assim, uma história muito profunda, muito tensa. E aí eu acredito que ele, como muitas de nós, né? Não, minha mãe não tinha aqui, eu venci, mas eu venci anestesiado. Eu venci distante, eu venci querendo aprovação, aceitação, pertencimento, mas continuando sendo ausente para ele mesmo. Ele mesmo conta isso aqui. Então, somente com autoconhecimento, por isso que é tão lindo o nosso trabalho, porque é somente com esse autoconhecimento, foi somente olhando para a gente, olhando para a nossa história, que a gente vai conseguir reduzir danos. Que a gente vai conseguir olhar e dizer assim, opa, tá tudo bem, isso é sobre mim, eu vou fazer diferente agora. Sabe? Quando a gente tá ali naquele coisa assim, foi difícil, né? Para quem não pôde chorar, para quem teve que engolir o choro, para quem teve que muitas vezes abrir mão de si, de agradar, de ser a criança boazinha, tá tudo bem. Quanto a gente precisa, senão a gente continua reproduzindo, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo, e eu acredito que aconteceu com muitas de nós aqui. A gente entra, como assim, meu filho, um comportamento desafiador? Não, eu quero aprender. Eu entrei
numa voz que disse assim, não, você vai ser uma péssima mãe. Eu disse, como assim? Na missão mais linda da minha vida não vou ser boa? Não aceito isso. E eu busquei querendo aprovação, querendo mostrar que, olha aqui, tá vendo que eu domino? Tá vendo que eu consigo? Eu queria aprovação, né? Pertencimento ainda da minha mãe, né? Eu buscava isso. Aí, quando eu descobri a minha história, o mito da infância feliz, o quanto que eu precisava mergulhar dentro de mim, acabou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu acredito que tudo cooperou para que eu estivesse aqui e, e entender sobre a minha história para que meu filho pudesse ser uma criança mais livre. E ainda assim, algumas coisas sempre vai respingar, né? Até porque somos uma árvore e a gente está todo mundo em processo ainda e não é fácil. Imagina, Garbo Maté está citando a história aqui da infância dele. Imagina uma criança que viveu tudo isso. E agora ele sendo pai, gente, ele ainda conseguiu ser médico. Em outras situações, muito cérebrozinho não consegue essa formação, não. Provavelmente já teria desistido, achava que a vida não era para ele, ia criar uma outra, um outro transtorno, é porque foi o que ele conseguiu ser ainda. Mesmo diante de tudo, o que ele conseguiu ser, mas em muitos, é como eu falo, muitas que passam pela essa mesma história não estão aqui, não. E aí a nossa meta não é criar filhos, apesar, né, homens bem-sucedidos ou extraordinários, apesar da sua infância, como aconteceu aqui. Mas a gente poder criar nossos filhos por causa dessa infância, né? Homens que realmente, mulheres que cheguem muito mais longe por causa da sua infância, por essa base, por esse amor, por essa fusão emocional mais tranquila, por essa mãe que tenha, dentro do contexto dela, o máximo de rede de apoio que ela possa ter, né? Amigos e criar, né? A Maia fala muito assim, criem, gente, criem rede de apoio, criem, não se materna sozinha. Vamos criar, a gente precisa. A gente aprendeu a se isolar, a gente aprendeu a achar que a gente dá conta de tudo. Aí a gente chega na maternidade e fala assim, não, você não dá conta não, filha. Você não dá conta de tudo, a vida não é assim. E a gente acha que dá, né? A gente acha que dá, a mulher tem que trabalhar, ficar linda, o corpo maravilhoso, perfeita, maquiada, a casa impecável, tudo limpo, organizado no lugar. Não é um comercial de margarina, que hoje em dia eles nem estão mais fazendo aqueles comercial, né, tão calmos como era antes. Acho que até eles estão reconhecendo que os comerciais de margarina estão mostrando um pouquinho mais de uma realidade, mas na prática é diferente, né? Vocês querem fazer algum comentário? E a gente segue para o próximo capítulo. Uma coisa que me chamou a atenção também foi a fala dele, né? Será, né, que se eu tivesse, né, tido um ambiente diferente, uma infância diferente, será que eu teria, né, o TDAH? E o quanto que tudo isso está ligado, né? Porque por mais que a gente queira separar uma coisa da outra, né? Existe uma ligação e uma vinculação ali, né? E o quanto que essa segurança pode reduzir, né? Os transtornos, os sintomas, né? O que o cérebro dele registrou ali era ameaça, opa, sobrevive. E ele cresceu assim, no modo sobrevivência. Eu acredito que se ele não tivesse passado por tudo isso, que é muito difícil, porque ele vai trazer agora no capítulo 12, por mais que a gente não viva essa guerra mundial, como os pais deles estavam vivendo, e ele viveu ali pequenininho também, a gente hoje vive tudo isso, vive uma desconexão, um afastamento, né? Os pais anestesiados, a mãe e o pai trabalhando e a criança delegada a uma tela, sozinha no apartamento, ou um dia inteiro numa escola fazendo tudo, esporte disso, esporte daquilo, esporte daquilo outro, cadê a conexão com meus pais? Cadê? Gente, a gente não está vivendo uma guerra ainda, mas a gente está bem parecido quando eu olho para a realidade das famílias, a começar da minha. Porque muitas vezes eu estou aqui trabalhando. Porque uma pessoa só não supre. A realidade da família é essa. O governo não supre. E aí não é só uma questão de escolha, não. Uma mãe solo não tem como escolher isso. Ela não tem essa escolha. Ela não tem esse privilégio. Eu ainda tenho. Tem muitas que não têm.
Então, assim, é muito, muito profundo. É bem mais embaixo. Não é simplesmente, tá, eu vou ter um filho, vou decidir. Alguns, sim, podem decidir perfeitamente, não estão decidindo por isso, de tão distante que eles estão. Delega para babá, para isso, para aquilo, não estão nem aí. Mas outros, a maioria, acredito, que a realidade é essa. Uma pessoa só, no dia de hoje, trabalhando com uma inflação alta de um país, mesmo que você não pague aluguel, ainda assim o salário mínimo para você só comer só dá para isso. Aí a mãe vai e delega seu filho a uma outra pessoa que tem a sua história, que tem seus traumas, ele vai ser criado por essa pessoa, muitas vezes por uma avó que passou ainda, né, por tanto também. Aí a avó tentando já não ser mais aquela mãe que ela foi, mas ela continua sem repertório emocional e acaba caindo nesse extremismo da permissividade, do estrago, de não ter aquela... Ainda tem vó, gente, tem vó, a maioria, né, assim, maravilhosa. Tem gente que fala assim, não, eu queria que a minha mãe fosse a avó que ela é hoje para mim. Tem muito isso, mas ainda assim essa avó não tem repertório para acolher. Eu sei porque eu vejo, é essa a realidade, para acolher, para abraçar, para nomear, para dizer, amor, sinto muito, você está aqui, você está seguro com a vovó, para não ceder, mas para estar ali presente, sabe, do lado dele. Porque muitas vezes a gente cede para calar, porque a avó já também tem esse gatilho nela, embora ela já conseguiu, com a maturidade, reduzir muita coisa. Enquanto a mãe trabalha, às vezes não tem isso, está numa cidade distante, aí deixa na escola. As escolas, para dar conta de quantas crianças numa sala, vai atender uma? Não é fácil. Tem um professor que também tem a sua história, que já deixou 3, 4 filhos em casa, né? Deixou um ali, para estar ali cuidando do filho dos outros. Então, assim, não é assim. E aqui, no capítulo 12, histórias dentro de histórias. TDAH e família. Mas aqueles que pertencem ao passado distante existem em nós na forma de ímpeto, de um peso em nosso destino, de um sangue que se pode ouvir correndo, de um gesto saído das profundezas do tempo. Em sua maioria, os pais e mães que me procuram, preocupados com o TDAH dos filhos, poderiam ser descritos da mesma forma que Rai e eu. Pessoas zelosas, que amam os filhos e estão tentando fazer o seu melhor. Geralmente, vejo nossos problemas e estresses refletidos nos deles. Estilos de vida frenéticos, problemas sociais, problemas pessoais mal resolvidos, tensões conscientes ou não, sem perceber, muitos desses pais claramente apresentam eles próprios sinais de TDAH. Com ou sem o transtorno, muitas mães, sobretudo pais, são descritos com frequência como tendo o pavio curto ou um temperamento imprevisível. Nenhum dos casais que recebi no meu consultório tinha sido incentivado antes, por qualquer profissional que fosse, a observar atentamente as suas emoções, sua rotina e seu casamento afetam seus filhos. O estresse para eles estava associado a dificuldades financeiras, doenças graves ou mortes na família. Ou, quem sabe, a explosão de uma bomba nuclear no quintal de casa. Rotinas frenéticas e relações estremecidas, na concepção deles, eram normais e faziam parte da existência humana. Só que crianças sensíveis, como são todas crianças com TDAH, são particularmente afetadas por esse tipo de tensão. Quando feitas as perguntas adequadas, esses pais e mães quase sempre confirmam que há estresse na família. Quando consigo entrevistar os pais dos adultos que me procuram para uma avaliação, eles quase invariavelmente recordam desavenças ou pressões importantes na família sobre as quais seus filhos, os adultos que estou avaliando, pouco sabem. Às vezes, ao examinar a história dos primeiros meses e anos de vida do meu paciente, ouço um pai ou uma mãe dizer: mas o divórcio só aconteceu quando minha filha já estava com 8 anos.
Interpretação essa que deixa de lado algo importante. O que mais afeta emocionalmente uma criança não é o divórcio em si, mas as tensões de longo prazo e o peso emocional que precedem qualquer divórcio. Nenhum casal com um matrimônio feliz acorda um belo dia de manhã e decide se separar. Os estresses que finalmente separam uma esposa de um marido passam anos causando danos subterrâneos antes de irromperem a superfície. Quase todos os divórcios são ápice de meses e anos de decepção, amargura, abatimento e dor. Nos casos em que há abuso físico ou emocional incessante, o divórcio em si é, inclusive, um passo positivo para a vítima do abuso quanto para os filhos. Ou seja, né, quando a gente estuda sobre adversidades vividas na infância, que é o ACEs, a gente sempre vê lá, né, que a maioria das crianças com comportamento desafiador, com certos transtornos como TDAH e entre vários outros, tem os pais separados, né? Vem também disso. E ele traz justamente isso, que uma separação não é do nada. Muitas vezes é essa tensão e pressão emocional bem antes, e a criança, como a gente já viu, completamente sensível, conectada à emoção desse adulto, reflete e sente tudo isso, impactante, muitas vezes sem nenhum suporte emocional, sem a gente conseguir nomear, porque nem os pais conseguem fazer isso, querem poupar os filhos, mas os filhos sentem, né? E a questão não é a separação. Muita gente acha que, não, tem casal que até acha, não vou me separar por conta do meu filho, né? Ou deixa para se separar muito, mas quando acaba o amor, gente, acaba a conexão, acaba a relação, quando acaba o respeito. E muitas vezes é como ele fala assim, não é sobre o divórcio, mas como o divórcio é feito. E que há situações que o divórcio é um passo positivo, tanto para a vítima do abuso quanto para os filhos. Quando é aquele casamento de funcional, onde o casal briga todos os dias, onde há abuso de poder e, entre outros, a separação é o melhor caminho. Então, não é a separação em si que causa aí o trauma, né? Mas é a forma como acontece, muitas vezes, sem nenhum suporte emocional. Afinal de contas, é tão traumático para um casal. Eles não, a esposa, principalmente, né, não tem nenhum suporte para ela. Imagina se essa mãe consegue entregar alguma coisa para um filho, gente. É difícil. Ele continua aqui. Nos poucos casos em que pais e mães negam categoricamente qualquer estresse em sua vida, ainda há mais coisas sobre a superfície do que o casal está psicologicamente pronto para perceber. Ou seja, até naqueles discursos enganados, a gente acontece muito, já aconteceu muito comigo nos atendimentos, né? Eu vou atender uma mãe que está com a criança ali com comportamento desafiador. Não, minha família é perfeita, aqui a gente faz isso, a gente conversa. A gente isso, parece. Uau! Com certeza tem alguma coisa que nem os pais falam que está pronto para perceber, ou tem medo de perceber, medo de falar. Isso podem ser os quais não têm experiência. Isso acontece também. Às vezes, é essa impressão que tem. Por exemplo, quando conheço alguém que se intitula uma pessoa feliz, que gosta de pensar positivo, a mulher recentemente veio falar comigo sobre a filha de 13 anos. Para ficar gravemente deprimido e o casal passar a dificuldades que acabaram resultando no fim do anos depois de minha filha nascer, foram os mais felizes da minha vida, disse ela. Eu garanti
que aceitava seu relato de felicidade, mas que mesmo assim, que estresses inconscientes. Eu não vi que eu tinha. Cortou, não foi? Pausou meu vídeo. Voltei. Ainda não estou ouvindo vocês. Não ouço. Travou, não foi, amiga? Onde é que eu parei? Até onde vocês ouviram? Acho que é a minha. Pelo menos aqui mostrou que era a minha internet. E você ia começar no... Então, a minha também não está muito boa. Eu não sei se é a minha ou a sua. Eu acho que é a minha. Aí vocês me ouviram até onde que eu estava falando sozinho. Falando sozinho. Vamos embora. Onde que você me ouviu, amiga? Eu ouvi até antes de você começar no parágrafo. As pessoas podem ser profundamente afetadas por ansiedades e estresses dos quais não têm qualquer consciência. É. Vocês ouviram quando eu falei do discurso enganado? Que o áudio não condiz com o vídeo, muitas vezes? Sim. No atendimento, a família chega com aquilo. Tá. Porque foi justamente isso que ele traz aqui, né? As pessoas podem ser profundamente afetadas por ansiedade e estresses, dos quais não têm qualquer consciência. Muitas vezes é essa impressão que tenho, por exemplo, quando conheço alguém que se intitula uma pessoa feliz, que gosta de pensar positivo. Uma mulher recentemente veio falar comigo sobre a filha de 13 anos, que já tinha recebido um diagnóstico de TDAH. Essa mãe insistia que o problema havia começado quando a garota tinha 4 anos. Por volta dessa época, seu marido ficara gravemente deprimido e o casal passara por dificuldades que acabaram resultando no fim do casamento. Os primeiros anos depois de minha filha nascer foram os mais felizes da minha vida, disse ela. Eu garanti que aceitava seu relato de felicidade, mas que mesmo assim achava, embora, é claro, não pudesse provar, que estresses inconscientes e significativos tinham deixado sua sensível filha emocionalmente insegura, interferindo no processo de sintonização. E eu acredito também nisso que ele traz aqui. Porque tem coisas que a gente não... Se aos 4 anos, né, o marido estava deprimido, isso não começou ali. A deprimência, a depressão não começa assim, de repente. Então, essa menina, com certeza, muito sensível, sentiu coisa que a mãe não tinha percebido, né? E ali vem. Então, por mais que tenha sido muito feliz, muito isso, existem emoções inconscientes que a gente não percebe. E que lindo é os nossos filhos refletir isso, porque é uma forma da gente buscar, né? Muitas vezes. E aí ele continua. Sugeri que, se o marido dela tinha ficado profundamente deprimido, talvez tivesse carregado consigo durante a vida inteira as sementes dessa depressão. Os efeitos inconscientes e mal resolvidos de alguma experiência difícil na infância. É verdade, concordou ela. Ele teve mesmo a infância problemática. De muitas formas, expliquei, ela talvez tenha precisado cuidar emocionalmente dele ao longo de toda a relação, ou seja, existia uma sobrecarga com essa mãe, né? Ela estava tensa com tudo isso, ela estava sozinha nessa maternar. Se ela cuidava de um marido deprimido, ela estava sozinha no momento que ela mais precisava. E a gente sabe que não se materna só, que criança demanda emocionalmente da gente. E se essa mãe não estiver emocionalmente saudável, foi o que aconteceu aqui. E ela fala,
cuidei mesmo, concordou ela, né? Descobri isso na terapia após o divórcio. Isso deve ter cobrado um preço emocional dela, sugeri. Ainda que ela não percebesse, e o fato de ela não ter consciência de seu papel maternal em relação ao marido, significava que ela também devia ter levado consigo vestígios de experiências dolorosas na infância. Isso aqui que ele traz me lembra muito da questão do trauma relacional, né? Que a gente atrai para a gente o caminho que já conhecemos. Então, é algo difícil de falar, mas quando a gente se envolve com nossos esposos, normalmente, inconscientemente, a história se repete daquilo que a gente viveu lá atrás. Da nossa experiência, de achar que é normal, que é comum, que eu mereço, que, né, é o caminho que eu conheço. Por mais violento que seja, o único caminho que eu conheço. O caminho da vaca, feito traz a doutora Priscila, né? Quando a gente traz a analogia, assim, tinha um atalho mais próximo, mas esse era o único caminho que eu conhecia. Então, assim, quando ele traz isso, né, traz consigo experiências dolorosas da infância dela, provavelmente é isso, dessa mulher que achava que tinha que cuidar de tudo, de todos, e isso reflete muito. É bem comum a gente ver isso. Bom, aí ele continua. De alguma forma, talvez ela tivesse aprendido cedo na vida, olha só, a reprimir as próprias necessidades para poder atender as dos outros, a tal menina boazinha. Aquela que, para se sentir aceita, vista, abre mão de si, reprime-se, e é algo completamente inconsciente. É inconsciente, é a forma que o meu corpo encontrou para sobreviver. Aí ela fica atendendo, agradando os outros, que é um trauma, a gente sabe. Isso também é verdade, respondeu ela. Até aqui ela concordou com Garbo Matê. Mas o Senhor não pode me dizer que eu não estava feliz quando eu estava. Terminamos a sessão concordando em discordar. Até agora, 3 semanas depois da consulta original, ela ainda não voltou para uma reavaliação. Nem acho que vá voltar. Isso acontece muito com a gente, né? Tenho muitos clientes que não voltam mais, infelizmente. É difícil, gente. E até eu, às vezes, dá vontade de sumir. Eu queria não saber de nada disso, porque vem forte, dói profundo. O que eu estava questionando não era sua lembrança de sentimentos felizes, apenas sua crença de que a infância da filha tinha sido livre de um forte estresse emocional. Não exigi que ela aceitasse minha opinião, mas entendo que ela não se sentia à vontade para seguir se consultando com um médico que, na sua opinião, faz pressuposições equivocadas. É difícil, Garbo. Não é para todo mundo estar preparado para isso, não. Ele continua. Às vezes, um casal nega as tensões no casamento e se concentra no que acredita estar errado com o filho ou com a filha para evitar conflitos entre si. Um pai que claramente tinha problemas com bebida não queria sequer considerar a possibilidade de isso ter afetado e continuar afetando seu filho adolescente. Sem dúvida, por medo de despertar raiva no marido, a esposa não o confrontava. Ambos negaram para mim quaisquer problemas no casamento, mas a tensão entre os dois era palpável. Não é incomum que a mãe compareça sozinha à primeira consulta. Ele disse que tinha consultado 2 médicos e não precisava consultar mais um, me explicou uma mulher com voz embargada se referindo ao marido. Como aconteceu aqui em casa com Rai, muitas mães carregam a responsabilidade inteira pelo bem-estar emocional da família, olha. Elas talvez estejam se esgotando há anos. Uma divisão desigual de esforço emocional, creio eu, é um dos principais motivos pelos quais a depressão é mais comum em mulheres.
Vejo também muitas mães solo, separadas ou divorciadas. Outras se casam de novo e estão tendo problemas com o filho ou a filha do primeiro casamento. Estresse, depressão materna, desavenças conjugais, separação e divórcio são os mais comuns nas famílias de crianças com TDAH. Além de depressão, baixa autoestima e problemas relacionados à criação dos filhos. Escreve Rushon Barkley. Pais de crianças com TDAH têm uma probabilidade maior de relatar outros tipos de estresse, diz ele. Uma fonte de estresse é a própria relação conjugal. Pais e mães de crianças com TDAH são mais suscetíveis a crises no matrimônio. Ao longo de um acompanhamento de 8 anos, pais biológicos de crianças com TDAH tiveram uma probabilidade 3 vezes maior de passar por uma separação ou divórcio do que pais de crianças sem o transtorno. Mães de crianças com TDAH foram mais propensas a relatar a depressão e classificar o próprio casamento como estressante. Pode-se argumentar, claro, que o comportamento da criança com TDAH é o que deixa a mãe deprimida e intensifica as desavenças no casamento. Cuidar de uma criança com TDAH pode ser muito estressante, mas a maneira como os pais e mães reagem a isso depende muito de quais fatores de estresses e capacidades adaptativas eles carregam dentro de si. O estresse e as desavenças estão quase sempre presentes antes da criança apresentar um comportamento típico de TDAH e com bastante frequência antes mesmo de nascer. Forte também, né? Porque existem esses estudos, assim, que muitas vezes, né, mães de crianças atípicas acabam seguindo sozinha, o pai deixa. Porque, mais uma vez, eu vejo aqui como um convite para a gente olhar para nós mesmos. Então, quando vem uma criança para essa família, uma oportunidade dessa família olhar, e nem todo pai vai estar preparado mesmo, não. Muitas vezes aqui mesmo, a gente como mulher, a gente olhou para a nossa história, mas tem uma desavença, assim, porque nossos maridos ainda não despertou, então acontece muito isso. Eu atendo muita família assim, não, eu estou tentando, mas eu estou sobrecarregada, porque o marido acha que tudo é mimimi, que é besteira, ele ainda está em outro mundo e a mulher continua sozinha, né? Então, tem muito isso, esse convite para olhar para si, nem todo mundo está pronto. Então, eu vejo muito disso também. E quando ele fala aqui sobre que essas desavenças começam antes disso aqui acontecer, eu acredito também. É igual a cama compartilhada, que as pessoas falam que tira a privacidade do casal. E eu digo, se tirou é porque já não tinha muito antes. Porque a nossa intimidade vai muito além da cama, né? Os casos que mais partem o coração são os adultos na meia-idade, ou até mais velhos, que simplesmente não conseguiram dar muito sentido ao próprio mundo ou à própria vida. Apesar de possuírem qualidades evidentes como gentileza, inteligência e potencial criativo, quando ouvimos a história dessas pessoas, descobrimos que muitas delas sofreram algum tipo de abuso, talvez sem ter sequer consciência disso. Às vezes elas se lembram dos acontecimentos, mas não das emoções envolvidas. E mesmo quando as emoções do passado são lembradas, as pessoas não conseguem associá-los ao seu estado emocional no presente. Stephen é um homem de 30 anos que, na sua primeira visita ao meu consultório, disse: "Vim aqui porque não estou conseguindo fazer nada a não ser ficar mais velho e mais grisalho." Ele falava em tom de brincadeira, o que interpretei como um mecanismo para se distanciar de sentimentos profundamente perturbadores. "Tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer", declarou ele, "mas agora não consigo pensar em nenhuma. Eu nem conheço mais nada, porque sei que nunca vou terminar. Eu nem começo mais nada, porque sei que nunca vou terminar." Apesar da inteligência evidente, ele nem sequer concluíra o ensino médio. Tinha ido bem em matérias que conseguia entender durante as aulas, mas se mostrava totalmente incapaz de abrir um livro para estudar. Ele agora trabalhava no armazém. Quando questionado sobre a infância, Stephen declarou que tinha sido totalmente normal, eu acho.
Questionado mais a fundo, falou que, na maioria das vezes, era minha mãe que mandava, e ela, de vez em quando, sacava a colher de pau. Quando pedi que explicasse melhor, ele respondeu no mesmo tom casual e sarcástico de que quem fizesse bagunça levava colherada de pau no traseiro. Ele se lembrava do pai como uma figura distante e ausente. Segundo Stefan, a mãe tinha se casado com aquele homem por pena, mas não parecia amá-lo. Uma das maiores decepções da minha mãe, disse ele, foi ter tido 3 filhos igualzinho ao meu pai. E se Stefan não tivesse aprendido a usar o humor como proteção? Ele teria dito que na sua família havia pouco amor, que seu pai era frio e que sua mãe batia nos filhos. Uma realidade muito dolorosa e nada engraçada. Vou dar uma pausa aqui, porque é exatamente o que a gente vive, né? Ele está falando de um homem de 30 anos. É essa a fase que a gente está normalmente aqui, na maioria. E muita gente busca aí nesse estado de sobrevivência outros caminhos, né? No caso dele foi o humor. E quantas vezes a gente vê vídeos na internet trazendo isso, né? Apanhei e não morri. Rindo com a sandália da mãe, voando, aí aqueles vídeos de humor. Então, assim, tem muita gente que ainda tira a onda com isso tudo, acha que foi uma infância feliz, mas quando a gente vai na realidade mesmo, a gente vê que não tinha graça nenhuma em relação a isso, né? Teria também entendido que seus problemas não vinham de algum defeito seu, até então desconhecido. Na verdade, ele atribuía a culpa por tudo a algo que chamava de biologia. Meu termômetro emocional é desregulado. Vive abaixo da média, por isso tenho tendência a me sentir deprimido, insatisfeito e desolado. Minha cabeça é uma bagunça, disse David, um desempregado de 37 anos. Eu falo pelos cotovelos, ele era muito autocrítico, tinha feito um teste de inteligência e confirmado que sabia. Era brilhante. Acreditava que essa inteligência deveria tê-lo impedido de ser tão esquecido e desorganizado. Sinto que quem está no comando é minha impulsividade, minha hiperatividade. Não posso confiar em mim mesmo para tomar decisões. David tem baixa tolerância à frustração. Disse ter tomado muitas decisões erradas, simplesmente para acabar logo com aquilo. Chegou a comprar um conjunto de pneus que não serviam no seu carro só por não ter tido a paciência de procurar o conjunto certo. Os pais de David se divorciaram quando ele tinha 4 anos. Depois disso, ele raramente encontrou o pai, enquanto a mãe engatava um relacionamento insatisfatório um atrás do outro. Tanto a mãe quanto o pai bebiam. David disse que eles ficavam alegres sobre a influência do álcool, às vezes meio zangado, nada demais. Quando questionado sobre o que acontecia quando seus pais ficavam meio zangados, David recordou ter apanhado da mãe com um cinto laranja aos 6 ou 7 anos. Não lembrava o motivo, só lembrava que se sentia confuso e humilhado. Recordava também ter sentido um medo absurdo. No dia em que precisou arrancar uma vara da mão do pai. São essas as experiências que ele descrevia como nada demais. Ou seja, né, chega no consultório, não, porque eu era uma criança difícil mesmo. É porque eu merecia, né? E aí você fala assim, não, minha mãe me batia, feita gente, né? Mas porque eu mereci. Eu era muito, nos meus atendimentos acontece muito, assim, do homem chegar e dizer assim, mas se eu não tivesse... hoje eu fosse uma pessoa errada. E eu pergunto a ele, será? Será mesmo? Se eu tivesse sido criado com todo amor, carinho, afeto. Então, assim, muita gente acha que o problema está na gente, né? Eu vi até um vídeo esses dias, eu achei lindo, de um professor que ele colocou os alunos para apostarem em corrida. Não sei se vocês viram, estava no perfil da Indy. E foi até meu esposo que mandou para mim, Indy, mãe de gêmeos. Eu fiquei passada assim, ele mandando coisa da Indy para mim, gente. Eu sou admiradora da Indy. E era assim, tava todos na fila igual. Aí eles faziam perguntas assim,
quem nunca apanhou dos seus pais, que deu o primeiro passo. Aí poucos davam. Quem não teve uma infância, que se lembra de pais que bebiam, deu o primeiro passo. Aí pouquíssimos davam. Quem, na sua infância, tinham pais presentes, que não ficaram o dia inteiro na escola, coisas assim, sabe, bem? Aí alguns davam o primeiro passo. Quem nunca se sentiu humilhado, se sentiu amado pelos seus pais, que deu o primeiro passo. E aí, no final, tinha uns bem na frente dessas perguntas, uns no meio e outros bem lá atrás, porque tinha vivido inúmeras experiências adversas, né? De pobreza. Ele perguntava quem nunca se preocupou com dinheiro, que deu o primeiro passo, e eram pouquíssimos que davam. Ele foi fazendo essas perguntas, assim, bem sobre adversidades vividas mesmo do passado. No final, ele disse, olhem para trás e vejam, todos estão no mesmo lugar agora? Não. Ou seja, existe uma desvantagem. Aqueles que sofreram mais estão mais lá atrás. E agora vocês vão correr. O que vai acontecer? Quem vai chegar primeiro? Quem tem a chance de chegar primeiro no alvo? Quem chegou na frente? Quem teve uma infância mais saudável, mais leve, né? Mais consciente, com mais entrega. E é o que a gente vê, gente. Muitas vezes o pobre, o negro, né? O preto, eles vão estar sempre lá atrás. Sempre. E aí, numa sociedade, quem é que vai chegar primeiro? Quem é que vai enriquecer primeiro? Quem é que vai ter oportunidades primeiro? O quanto que aqueles lá de trás vão ter que ralar. Aquele vai chegar e aquele ainda vai estar correndo. Eu achei essa experiência incrível. E é exatamente isso. E é exatamente o que ele está trazendo aqui nesse capítulo, né? Ele está mostrando que esses homens da meia-idade, contando a história do David e do outro aqui, que foi o Stefan, não é sobre a gente. E aí ele trouxe no final a reflexão, aonde vocês estão, aonde vocês chegaram, não é sobre vocês. Não é sobre privilégio, sim. Agora, aonde vocês vão chegar agora, e depende de vocês, mas respeitem a sua história, sabe? Tenham compaixão de si. Porque, poxa, para você chegar onde você chegou, da onde você veio, é isso que você tem que comemorar, e não se comparar a ninguém. Ele traz até assim no final. É isso que a gente tem que ter, essa compaixão. Poxa, olha de onde eu vim, onde eu cheguei, e comemorar isso, não é se comparar com o outro, porque a história do outro, a realidade do outro é completamente diferente da minha, né? E eu vou continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Quase todos os adultos minimizam os efeitos dos traumas vividos. Eles varrem para baixo do tapete a raiva e o desespero de uma criança pequena atacada justamente pelas pessoas em quem mais precisava confiar. Ou então se convencem de que aqueles acontecimentos eram normais. Uma mulher me disse nunca ter havido violência no seu lar de origem, mas acabei descobrindo que ela costumava ser punida pelo pai com chicotadas. É que quando o Senhor falou em violência, explicou ela, achei que estivesse se referindo a algo muito pior. Nossa, gente. Quantas pessoas falam pela primeira vez sobre uma violência sofrida dentro de casa, costumam fazer isso com um sorriso. Usam uma linguagem leve que mais usariam se descrevessem os mesmos acontecimentos na vida de um conhecido, em especial de uma criança pequena. Acham que merecem o castigo, que eu acabei de falar, né? Coisas normais da infância, disse uma mulher de 36 anos que costumava apanhar do pai com uma vara. Eu era um menino impossível, disse o homem, precisava ser disciplinado. Eu só colhia o que plantava, disse o outro. Pergunto a essas pessoas se elas sorririam e a achariam normal se visse uma criança ser submetida a esse tipo de disciplina. A resposta é sempre um grave não. Então, os temas recorrentes que assombram a infância dos adultos que conheci com TDAH severo estão dificuldades familiares e divórcios, adoção, depressão, sobretudo na mãe, violência, sobretudo do pai, alcoolismo e abuso sexual. Um estudo de 1994 constatou que, num grupo de meninas vítimas de violência sexual, 28%
correspondiam aos critérios de TDAH, contra 4% do grupo que não sofrera violência. Qual é a conexão aqui? Embora o trauma da violência sexual possa reforçar traços do TDAH, como o alheamento, a associação entre TDAH e o abuso sexual vai muito mais fundo, pois antecede o abuso. Há mais probabilidade de ocorrer abuso sexual em famílias que representam um ambiente psicologicamente estressante para a criança desde o nascimento. Assim, não é o abuso sexual cometido posteriormente na infância que causa o TDAH. Olha só, gente, o que ele está falando aqui. É a atmosfera psicológica pré-existente que mais tarde se torna o abuso possível. Estou toda arrepiada, porque a gente acha que bater educa e, na verdade, deixa nossos filhos mais vulneráveis a qualquer tipo de abuso, de aceitação. Recentemente veio nessa notícia da mulher que levou 60 socos aí de um homem. Isso não foi agora, isso provavelmente é uma mulher porque aceitou o mínimo. Eu até trouxe isso nas redes sociais esses dias. Quebrar o ciclo me trouxe exatamente esse preço, porque eu não percebia o que meu filho hoje percebe. O mínimo de desrespeito eu não aceito. E ele fala que o abuso não é o que causa o TDAH, é antes. Porque abre brecha, porque deixa a criança nesse estado de vulnerabilidade, de achar que é normal, que eu mereço. O medo depois de chegar e contar para uma mãe. Então, ele fala aqui que relacionamentos familiares anormais têm efeitos negativos no desenvolvimento cerebral na primeira infância. Já se sugeriu que, de modo geral, crianças hiperativas têm mais chance de sofrer abuso. Mesmo que seja verdade, não é o TDAH da criança que torna os pais abusadores. Pelo contrário, assim como o abuso sexual, o TDAH tem uma probabilidade de surgir numa família potencialmente violenta, mesmo que os maus tratos não passem de uma ameaça. A atmosfera psicológica nessas famílias já devia ser perturbada antes do nascimento da criança, pois os próprios pais carregam cicatrizes psíquicas do abuso. Apenas pessoas abusadas na infância abusarão dos próprios filhos. Gente do céu, eu não tinha lido esse livro antes, não. Ainda bem. Caramba, muito forte isso. Eu não tinha lido, não. Estou me arrepiando todinha aqui, sentindo agora. E elas farão isso de modo quase inevitável, a não ser que reconheçam a própria história e assumam a tarefa de se curar. Caramba. Eu não consigo. Ai, Jesus. Quer que eu continue lendo? Ou vai? Eu vou tentar. Tá. Se eu não conseguir, você pega. Diversos pacientes já me disseram que sua família se mudava muito quando eles eram pequenos, o que pode muito bem refletir traços de TDAH em seus pais. Algumas pessoas me dizem ter mudado de cidade e de escola quase todo ano. Não havia estabilidade.
Conheci a sala da diretora de 6 colégios diferentes durante o ensino médio. Me disse uma mulher que costumava ser punida por não prestar atenção nas aulas. Chegar atrasada e ter outros comportamentos relacionados ao TDAH. Nas histórias que me contam, geralmente há um pai intimidador, severo e zangado. Era preciso pisar em ovos com ele. É uma frase comum no meu consultório. Quando leio algum material sobre TDAH, me identifico com quase tudo, diz Anthony, um vendedor de 29 anos. Ele parece deprimido e relata falta de entusiasmo em todos os aspectos da vida, inclusive no âmbito conjugal. Como muitos adultos com TDAH, Anthony tem pouquíssimas lembranças da infância, antes dos 8 ou 9 anos. Embora diversos parentes tenham lhe contado que ele sofria abuso psicológico em casa, ao que parece, o pai o criticava sem dó e fazia jogos mentais para constrangê-lo. Escrevi o seguinte no meu relatório para seu médico de família. Anthony diz não ter lembranças claras de muitos desses incidentes. Sua lembrança mais vívida é de quando tinha 17 anos e o pai já estava no segundo casamento. Eles discutiram e o pai chamou de preguiçoso e vagabundo, o que levou aos prantos. Poucos minutos depois, seu pai se justificou dizendo que já tinha falado aquilo porque Anthony era um rapaz incrível e tinha um potencial para muito mais. Anthony diz ter se sentido um lixo. Existem 2 explicações para o fato de suas lembranças da infância serem tão vagas. Costumo sugerir às pessoas. Ou não aconteceu nada que vale a pena lembrar, ou aconteceram coisas demais que podem ser dolorosas de recordar. Como veremos nos próximos capítulos, o ser humano é capaz de ignorar períodos inteiros da própria vida que tenham sido caracterizados por uma dor emocional. Antes de eu sequer ter idade suficiente para ir à escola, precisava cuidar da minha mãe toda vez que ela caía de bêbada, recordou uma jovem. Como não tem recursos para cuidar de uma adulta autodestrutiva, uma criança que receba essa responsabilidade desenvolve inevitavelmente uma profunda sensação de inadequação. Entre 14% e 25% das crianças com TDAH tiveram um cuidador alcoólatra. Em geral, ainda que o consumo de álcool não seja excessivo, pais e mães de crianças com TDAH consomem mais bebidas alcoólicas do que pais e mães de crianças sem o transtorno. Isso significa que esses adultos provavelmente estão usando o álcool como um relaxante, uma automedicação para estados mentais estressados, agitados ou deprimidos. Crianças sem TDAH têm 6% de chance de ter pais ou mães que passaram por uma depressão grave. Entre criança com um transtorno, a probabilidade é de 30%. Acredito que esse número seria ainda mais alto se incluísse as muitas pessoas cuja depressão nunca chega a ser diagnosticada clinicamente, mas que passam a vida lutando contra o desânimo e uma irritabilidade que lhe pareçam normais. John Hattie e Katharine Johnson chamaram esses estados subclínicos de síndromes silenciosas em seu livro homônimo. Muitas vezes vi pacientes que nem sabiam até que ponto estavam desanimados até os remédios ou algum outro tipo de terapia tirar de cima dos seus ombros o peso da depressão. Quando tomei antidepressivos pela primeira vez aos 40 e poucos anos, fiquei impressionado com a diferença. Curiosamente, me senti muito mais eu mesmo. Foi como se uma névoa se dissipasse e eu visse com clareza aquilo que tinha visto tão poucas vezes ao longo dos anos. Uma vida desatrelada de sentimentos negativos. As crises familiares e a depressão parental contribuem para
os problemas de TDAH na criança, mas não apenas devido à sua influência negativa na sintonização durante o desenvolvimento do cérebro. Constatou-se que mães estressadas ou deprimidas têm menos paciência, são mais controladoras e mais bravas com os filhos. A depressão, em especial na mãe, invoca também uma reação negativa de muitas crianças pequenas, muito provavelmente devido à ira da criança, com o que ela interpreta inconscientemente como um afastamento da mãe. A mãe de uma menina com TDAH me contou ter passado por um período de depressão. Foi nessa época que sua filha, ainda bebê, se tornou inexplicavelmente agressiva com coleguinhas e até com crianças desconhecidas. Se quisermos entender melhor todos os fatores de estresse, a depressão, a prevalência maior de alcoolismo, os maus-tratos na infância, o TDAH reconhecido ou não reconhecido dos adultos que trazem os filhos para serem avaliados, teremos que mergulhar um pouco mais nas histórias familiares. Marilyn, uma professora de 27 anos, tem TDAH e seus 2 irmãos receberam tratamento para a depressão. Sempre sinto lá no fundo que alguma coisa está errada, disse ela. Esse sentimento é acompanhado por uma sensação de peso que às vezes a paralisa. Mas ela, enfim, descobriu que só pode entender a própria infância se reconhecer as circunstâncias originais que moldaram a vida de sua mãe. Minha mãe teve uma infância terrível, disse Marilyn. Ela não verbalizava isso, mas eu captava nas estrelinhas. Há pesquisas reveladoras que merecem mais atenção do que vem recebendo, por exemplo, pais e mães de filhos com TDAH relatam menos contato com outros familiares. E quando esses contatos acontecem, são considerados menos úteis. Em outras palavras, pais e mães de filhos com TDAH parecem ser relativamente distantes da própria família de origem. Eles não convivem com a mãe, o pai, os irmãos com a mesma frequência que a maioria da população. Quando encontram os familiares, a interação tende a ser insatisfatória. Crianças com TDAH têm uma probabilidade menor de receber o conforto e o apoio que somente avós amorosos podem dar. Algo já tinha dado errado, no mínimo uma geração antes dessas crianças nascerem na família de origem de seus pais. No estudo de trauma, a gente fala, né, desse trauma transgeracional mesmo, que começa muito antes. O jornalista e escritor Lance Morrow resumiu a natureza multigeracional do sofrimento em seu livro Hit, Coração. Um belo e dilacerante relato sobre sua doença cardíaca e sua relação com a própria mortalidade. As gerações são caixas dentro de outras. Dentro da violência da minha mãe, você vai encontrar outra caixa contendo a violência do meu avô, e dentro da caixa acho que você encontraria outra contendo algum material igualmente sombrio. São histórias dentro de histórias, remontando ao passado. Sei que meus filhos sofreram por causa das distorções da minha personalidade impostas por meus primeiros anos de vida. Isso não é uma desculpa, apenas um fato. Eles podem evitar passar para os filhos os sofrimentos das gerações anteriores, mas terão que se esforçar para entender a si mesmo e as influências que os tornaram quem são. A família, como instituição, tem sofrido uma pressão enorme na nossa sociedade. Se quisermos encontrar as origens do TDAH, precisamos procurá-las na nossa cultura. E é o que faremos no próximo capítulo. Mas a família é o ambiente mais imediato a ter influência sobre nós. Todos fazemos parte de um sistema familiar multigeracional, que não começa nem termina com nossos pais. Quando pensamos em nossa infância, também estamos pensando no efeito que as atitudes, os gestos inconscientes e os comportamentos de nossos avós tiveram sobre nossos pais durante seus anos formativos. Para compreender a nós mesmos, precisamos compreender as histórias dentro de histórias, que culminam entre nós, até que temos nossos próprios filhos. Marilyn tinha razão. As sementes da sua infância atribulada foram plantadas bem antes dela nascer.
na infância atribulada da mãe e até mesmo muito antes disso. Legamos a nossos filhos não apenas aquilo que admiramos em nós mesmos e em nossos pais. Cada geração também transmite para o seguinte, de modo tanto involuntário, grande parte das próprias experiências negativas. Temos autonomia para decidir como a história da nossa família vai continuar no futuro. Mas primeiro, precisamos reconhecer os fatos e acontecimentos que moldaram nosso presente. A culpa perde o sentido quando compreendemos que nossa história familiar atravessa gerações. Reconhecer isso inibe rapidamente qualquer tendência a vermos nossos pais como vilões, escreveu John Bowlby, psiquiatra britânico que mostrou a importância do apego na infância. Para quem devemos, afinal, apontar o dedo acusador? Para Adão e Eva, ou quem sabe para algum pobre ancestral antropóide que mal conseguia segurar entre a palma da mão e o polegar opositor algum graveto, grosseiramente entalhado. E aqui a gente termina o capítulo 12, cheio de emoção, profundíssimo. Pude sentir aqui. Achei que eu nem fosse conseguir continuar. Muito forte, né? Não é sobre culpa, é como eu falei, não é sobre a gente, não é sobre nossos pais, é sobre algo que vem atravessando. E poder se curar, poder entregar uma outra história agora para o meu filho é algo fantástico. Que ele consiga chegar ainda mais longe, esse é o desejo. Que ele chegue ainda mais longe. Não que eles tenham, né? A gente tem muito isso, que meu filho tenha o que eu não tive. Não, que meu filho seja. Que ele seja, mais ainda. Ei, meninas, e obrigada por estar aqui, por ouvir tudo isso. E até o próximo. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a vocês. E é sempre muito rico, muito. Meu Deus. Como é incrível. É terapia, a terapia da semana. Nossa, esse final de semana está sendo diferente agora. Uau, que massa. E é isso, meninas. Beijo para vocês. Obrigada. Obrigada, Até a beijo. próxima. Até.